meus amores, bem-vindo a mais um episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Milena Fagundes e... Bianca Dias. É isso aí, e hoje o tema é super importante. Vamos falar sobre mulheres negras e a sua revolução no cinema. E no audiovisual também, enfim. Hoje a gente tem uma convidada muito especial e é isso. Primeiro a gente vai trazer as pesquisas, que nem a gente fez no último episódio com um entrevistado. E é isso, vamos dar continuidade aqui. Exato, e como a Mi já falou, a gente gravou a entrevista no dia à parte, igual a gente fez no nosso programa anterior. Então a gente vai falar todas essas informações, depois a gente vai inserir a entrevista dela. Então, para vocês terem noção de quem é, a gente vai contar com a participação da Renata Doria, que é uma cineasta, diretora, produtora, montadora e ativista. Então, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ela, vale muito a pena continuar ouvindo a gente. Então, segundo uma matéria publicada pelo Deadline, as indicações para o Emmy Awards 2020 aumentaram em diversidade, conforme a demanda por inclusão e representatividade continuaram crescendo. Neste ano, 36 atores negros foram indicados entre as principais categorias. No dia 31 de julho foi lançado o novo álbum visual da Beyoncé, Black Skin. Ele foi muito esperado pelos admiradores da Queen Bee e já foi dirigido por ela própria, criando a criadora do filme. Ela dirigiu e criou o filme, então é isso. O filme e o álbum foi distribuído na plataforma Disney Plus e fala sobre o continente africano, questões culturais e a diáspora dos povos africanos e dos povos negros. Além da participação e direção, quando falamos da presença feminina no audiovisual, também temos que incluir as áreas da produção, roteiro e atuação. E o que não falta são mulheres produzindo conteúdo que vão desde curtas, longas e filmes brasileiros. Aqui no Brasil, por exemplo, a Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a produzir e dirigir um longa-metragem. Com o nome de Amor Maldito, de 1984, o longa foi o marco na representatividade negra no audiovisual. Segundo o site Brasil de Fato, ele é considerado o primeiro filme lésbico brasileiro. Vale trazer destaque para a segunda mulher que também abriu espaço para muitas outras na indústria. Viviane Ferreira foi a segunda mulher a fazer uma direção solo em um longa-metragem de ficção, intitulado Dia de Jerusa, de 2014. Esse longa foi selecionado para concorrer no Festival de Cannes e trata sobre a solidão e o envelhecer. Segundo a última pesquisa feita pela Ancine em 2018, as mulheres dirigiram somente 19,7% dos filmes nacionais lançados em 2016. E dentro desse número, nenhuma mulher negra assinou a direção de um filme. E foi pensando sobre essas artistas e representatividades e importância de debater essa temática que trouxemos a cineasta Renata Doria para falar sobre isso. Agora vocês vão ficar com o nosso bate-papo super importante, fundamental e essencial. Sim, gente. Enfim, ficou lindo. Ficou lindo. Muito representativo. Ela fala bastante sobre ancestralidade, ela fala bastante quanto é importante a presença e representatividade. Tá muito legal. Gente, foi maravilhoso esse episódio. Mais uma vez, muito obrigada, Renata, por ter cedido o seu tempo. Muito obrigada. E é isso. E é isso, gente. Bota o play aí que vocês vão ouvir ficar com essa entrevista maravilhosa. Então, para começar, a gente queria saber um pouco mais sobre você, sua idade, profissão, se você faz ou fez alguma faculdade atualmente. E, por fim, quem é você? Quem é a Renata? Beleza, salve, salve, galera. É um prazer estar aqui com vocês no Eufóricas. Estou muito feliz, muito feliz pelo convite. Meu nome é Renata Doria, eu tenho 25 anos, eu sou uma jovem mulher negra e eu estou aí batalhando no audiovisual, deve ter uns 5 anos aproximadamente. Estou finalizando uma faculdade de cinema, porém eu sou formada em arte design. Eu trabalho muito com a perspectiva do documentário para a internet, das produções para a internet, mas eu tenho uns filmes assim também, em circuito de festival. Nossa, é muito importante estar falando desse tema que vocês proporam. E, além disso, eu sou geminiana, eu nasci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é a periferia do Rio.
Então, eu acho que falar sobre audiovisual é bom, a gente se apresentar assim, sabe? Ainda mais num país em que a maioria da população é negra, a maioria da população são mulheres negras e a gente não se vê nas telas, né? E deve ter um motivo para isso. Sim. Sim. Onde surgiu a sua paixão pelo cinema e pela arte? Beleza. Eu sempre assisti muito filmes em família, assim, sessão da tarde mesmo. Quando eu era criança, sempre achei maravilhoso. E sempre foi um momento de muito escape também, assim. Tipo, a gente morava no... Assim, era um bairro até que tranquilo para a realidade do Rio de Janeiro. Mas tinha algumas questões também, tipo horário, para ficar na rua, essas coisas. E então a televisão sempre foi aquele portal mágico para outras dimensões. E eu fui descobrindo que na televisão dava para estudar também, aprender muita coisa. E aí eu adorava ver TV Cultura, esses outros canais assim, com essa proposta mais educativa e brazuca também. E depois do ensino médio eu era muito nerd, graças a Deus ainda sou, adoro estudar. E eu acho que no cinema se pede essa curiosidade, né? Não necessariamente ser nerd, mas você está buscando, né, conhecimentos, informações, culturas e se afundando nisso. E aí o que acontece? Eu adorava física, adorava redação, adorava fotografia. E eu tinha muitas questões, assim, que área seguir, mas eu sempre gostei muito dessa interdisciplinaridade, né? E eu acredito que a sétima arte é uma das áreas mais contempladas, porque em animação você vai mexer com física e lente, você também mexe com questão de foco, enfim, não só isso, né? É mais cabuloso do que aparenta. E eu acho que tudo isso vai pedir uma certa gama de conhecimentos que eu sempre achei muito interessante, assim. Fora, eu queria ser escritora, eu sou uma artista multidisciplinar, né? Uma artivista, né? Que é um lugar que eu me coloco com muito orgulho, porque eu acredito no potencial revolucionário das artes. Eu acredito que as artes mudam o mundo, porque mudaram a minha vida e eu já vi mudando a vida de muita gente, então eu acho que não foi um caso isolado. Eu acho que nesse caso, graças às deusas, tem muita gente que tem a vida transformada através das artes, através desse bem assim que a criação artística traz pra gente, né, de colocar para fora tantas questões da existência humana. Então eu acredito muito nessa possibilidade de sabe, expansão e coletividade também. Eu acho que é muito louco quando a gente para pensar assim, tipo, o que é essa existência, por que a gente está nesse mundo. E essa capacidade de comunicar pela palavra, infelizmente, ela não contempla tanta gente assim, sabe? Pela escrita, pela palavra escrita. Sim. Depois eu fui entendendo, né, esse conceito de oralidade, porque as populações africanas. Gente, se eu estiver falando muito, vocês me avisem. Eu falo de Imagina, Renata, hein? pode Imagina, falar, esse pode espaço falar. é todo Demais. seu. E da oralidade, que eu adoro falar de sou geminiana, gente. Se eu for falar, eu vou falar horrores. Mas a oralidade, né? O que é a oralidade? É muito da população africana, né? Dos povos do continente, de ter uma cultura de fala, mais do que uma cultura escrita, e não como uma cultura menor por ser de fala, sabe? E sim uma outra forma de contar histórias, narrativas. E eu ficava pensando, assim, nessa possibilidade de contar histórias para muita gente. E eu acho que no audiovisual você está contando sonhos, né? Sonhos vivos, sonhos acordados. Então é muito importante, de muita responsabilidade, que até um cinema que não é engajado, ele também é político, porque quando você escolhe não trabalhar questões sociais, ou quando você escolhe um certo recorte, mesmo que seja o não recorte, você também está tendo uma opinião política, né? Eu gosto muito do Boal, que é um escritor de teatro do oprimido, e no começo do Teatro do Oprimido ele fala que todas as ações do homem são políticas. E a arte, sendo mais uma delas, não deixa de ser, sabe? É mais uma atividade. E também uma questão de tirar esse lugar de artista impenetrável, de artista o talento, e principalmente o ócio, né? A falta do que fazer e essa ideia de não ter um trabalho. Eu gosto muito dessa ideia do artesanato. E uma crise que eu tinha muito, assim, tipo, ao decorrer da minha formação,
era que minha família não tem artistas, assim, nesse campo, a arte, sabe? Artes Uhum. visuais, artes Sim, sim. plásticos. Sim. Mas minha família tem várias artesãs, mulheres artesãs, que mexem com decopagem, com tapete de entrelace, tricô, crochê. E isso é muito importante da gente. Minha família vem da Bahia, né? E é muito importante a gente pensar essas novas formas de, não novas, né? Antigas formas de fazer arte que não são valorizadas, mas são tão artísticas como qualquer outra. Sim, com E certeza. é um Sim. embate, assim, isso. A Sim. academia não gosta de ouvir isso, mas é uma realidade que a gente encontra, assim, até no mercado mesmo. Sim. Muito pelo Você contrário. falou que a sua família veio da Bahia, a minha família também veio da Bahia. E eu sei exatamente o que você tá falando, porque a minha avó, ela fazia muito, a minha bisa, na verdade, ela fazia muito coisa de crochê, sabe? Muito bordado. E lá na Bahia eles vendiam bastante, sabe? Então, tipo, eu não sei se a sua família também era, tipo, nessa vibe de fazer crochê, bordado, essas coisas. Mas, tipo, ela também fazia doce pra vender. Então, eu acho que, tipo, meio nessa vibe, Desculpa. né? Tipo, de artesanato, ou não. Não, também. Eu acho que era muita coisa também para pro dia, assim, tipo, para se presentear entre a família, mas também para ter uma colocação financeira, né? Sim, Porque, Sim, nossa, salve aí sua família nordestina também. E essa diáspora nordestina, né, que aconteceu no Brasil, que é histórica, que acontece até hoje, das pessoas terem que sair do seu lugar para ir para o sudeste ou para o sul do país para ter uma vida, sabe, para trabalhar, para ir para São Paulo, uhum, para o Rio. uhum, sim, Foi a história da minha família e é uma história coletiva, né, que a gente carrega. E sim, eu acho super importante isso, quanto já era um feminismo ali, já era um empoderamento, de com sim, certa sim, forma. certeza, sim, com com certeza. certeza. Porque é através dessa venda que essas mulheres vão ter autonomia, sabe? Com Sim, E certeza. eu gosto muito de refletir e trabalhar esse lugar da memória, sabe? De reconstruir a memória, seja pela pintura, seja pelo audiovisual. Mas o que acontece quando a película, sabe, o filme, quando o cinema surgiu, o filme película, ele não uhum, registrava a pele negra. Me sim, falaram isso numa aula, eu fiquei chocada, fui procurar, li uns artigos sobre. E o que que significa não registrar a pele negra? Significava que no começo a gente já existia, né? Já estávamos aqui nesse compartilhando o mesmo mundo, mas as nossas memórias daquela época não são registradas de forma fílmica por uma razão, né, política, por uma razão, enfim. Eu acho que o importante é a gente reescrever essas histórias, sabe? Sim, com Não é tarde certeza. para isso, muito pelo contrário. E pegando Se o até. planeta nos dá mais um tempinho. Sim, totalmente. E até pegando esse gancho, que já deu para perceber que você é uma mulher que está engajada em diversas coisas, né? Então você produz, você dirige, você desenha, você é artista, é ativista também. Então, assim, até trazendo esse gancho, a gente viu que em 2016 você produziu, dirigiu e montou o documentário chamado Afrodites, e que fala sobre a transição capilar de jovens mulheres. Você podia contar um pouco pra gente como é que foi esse projeto, o que te inspirou a escolher esse tema? Nossa, claro. Eu amo falar desse filme. Afrodite, meu bebê, assim, foi meu primeiro documentário. E eu tenho muito carinho, muito, muito carinho por esse filme, porque foi uma crise e um processo assim muito. Eu falei numa live, Afrodite é um documentário, curta-metragem que fala sobre jovens negras que passam pelo processo de transição capilar. E nessa retomada, né, de você tirar o seu cabelo alisado e deixar a sua raiz ser o que ela é, como ela é um processo bastante complicado, assim, porque é muito diferente, muitas vezes, do que a gente imagina, do que a gente idealiza, e também uma série de inquietações, assim, tipo, do seu cabelo ocupar um espaço, literalmente, na sociedade, que não é um espaço que é volumoso, mas não é um espaço que não necessariamente desejado, mas vai ser difícil você armar aquele black e uhum, encarar Sim, o dia, seja no mercado de trabalho, seja no mercado acadêmico, na vida artística, em várias áreas, assim. E é um espaço de memória desse trauma, né? Da escravidão, que não é uma culpa das pessoas negras, que não é um problema das pessoas negras, mas é um trauma coletivo que também é a base da nossa sociedade e que ainda está muito recente nesse imaginário coletivo, né?
E aí, Afrodite foi um filme que eu fiz para uma disciplina, gente, de antropologia e documentário com Carlos Reina, que foi meu orientador por um tempo que eu trabalhei. E foi ótimo ter aprendido tanta coisa com esse mestre. E o que acontece? Ele ensinava sobre antropologia, né? Então a gente estudava um cara chamado Jean Rouch, que é um nome muito importante para os documentários internacionais. E o Jean Rouch, ele tem filmes muito problemáticos sobre o continente africano, filmes muito dolorosos e, no meu ponto de vista, filmes muito equivocados, assim, no sentido de preconceito mesmo. Sim. E eu lembro que Sim. esse professor ele passou um documentário do Jean Rouch, mais de um, se eu não me engano, mas teve um que mexeu bastante comigo, e era sobre um povo, não lembro qual era o país do continente, mas eu acho que o filme nem falava assim direito se tinha qual era o país, qual era a região, mas falava de África, né? E de um jeito muito estereotipado, e aquilo me incomodou muito. Eu senti uma raiva e eu não entendi assim, que eu fiquei tão incomodada. Claro que eu, assim, minha família é de samba, já tive uma construção de saber ser uma mulher negra na sociedade e que isso seria difícil, mas eu não entendi porque que aquilo mexeu tanto comigo, assim, tipo, a ponto de eu querer sair da sala, a ponto de eu querer chorar, e, enfim, várias sensações, mas eu fiquei. Foi uma coisa que eu tirei pra atenção, sabe, pra mim mesmo, assim. Por que eu tô me sentindo tão revirada? Me deu um embrulho no estômago, e parece que a galera da minha turma não sentiu a mesma coisa que eu, assim, tipo, era uma cena de um ritual que ele gravou e ele narrou de longe. E a câmera já denunciava, porque a câmera ficava muito longe das pessoas, dava para ver as pessoas por lá embaixo, e que ele não tratava bem como pessoas, né? E as pessoas estavam fazendo um ritual de purificação, algo assim, e ele cria uma narrativa em cima totalmente bizarra, assim, de quem não tem a mínima ideia, e dá uma sensação que ele não pediu o direito de imagem daquelas pessoas. Talvez aquelas pessoas tenham morrido sem saber que elas viraram um filme, não eram atores. E isso foi uma coisa que me deixou muito, muito irritada. Muito, tipo, nossa, assim, tipo, eu fiquei imaginando se fosse isso com a minha avó, se fosse isso com qualquer outra mulher que eu conheço, sabe? A violência que é você tirar o som e narrar a história de outra pessoa. E aí você vai estudando, né, sobre cinema, você vai ver que o negro no cinema não é nenhuma novidade. A mulher negra no cinema não é nenhuma novidade. Desde que o cinema brasileiro existe, desde que, enfim, essa cadeia, essa indústria, né, a narrativa sobre as pessoas indígenas, os povos originários, né, perdão, os povos originários desse continente, de Abya Yala e do Brasil também, são retratados, mas sempre nesse espaço de representação, tipo, quase folclórica, né? Enfim. Sim. E nada contra questões folclóricas, de cultura popular, mas nesse sentido de não ter essa, sabe, de não ser a pessoa falando por si. Quando eu criei esse primeiro filme, que era um exercício, que eu confesso que eu não imaginei que ia ter uma repercussão tão boa, e que eu sou muito grata, assim, a tudo que aconteceu por conta disso, das meninas que participaram e tudo mais, foi eu perceber que eu queria falar de alguma coisa que eu vivi, assim. Tinha que fazer um filme para a disciplina, né, do professor. Eu pensei, poxa, o que eu vivi, assim, e que mexeu tanto comigo? E eu fiquei pensando assim, gente, o que eu vivi de intenso? E claro que tinham várias coisas ali, mas na hora eu fiquei lembrando da transição, e porque a minha mãe estava começando a transição capilar dela. E desde que eu transicionei, né, para o meu cabelo natural, que foi no ensino médio, e várias químicas, vários processos, vários traumas e machucados no couro cabeludo, e alergias, enfim, né? E o formol comendo solto. E aí minha mãe estava começando a transição dela, eu falei, pronto, vou falar disso. E eu lembro de duas coisas, assim, muito curiosas sobre o assim, a turma inteira, cada um tinha que criar o seu, mas eu lembro que uma vez eu fui falar, assim, tipo, tava numa roda e tava todo mundo falando, sobre o que você vai falar e tal, e eu tava com muito orgulho do meu tema, porque eu não via tantos filmes sobre isso, né? E eu fiquei, caraca, transição capilar. E na época não tinha, né, produtos especializados para cabelos. E assim, até tinha, mas ainda estava bem no comecinho, né, desse boom. E aí eu fui, comentei, né? E aí eu lembro uma menina virando assim para mim, falando: Ah, você vai falar de cabelo?
de um jeito assim, tipo, cabelo, sabe? Como se fosse Cabelo. E eu debochado, fiquei né? assim, cabelo. Sim. É tipo isso, sabe? Como se fosse só cabelo. E foi muito engraçado. Mas o filme foi um filme assim, eu acho que foi um baque, porque a turma majoritariamente branca, muita gente não entendeu, muita gente nem gostou, assim. Mas voltando, né, sobre o Afrodite, esse processo de criar esse filme. O primeiro registro. Eu queria muito entrevistar, e aí eu fui vendo que era muito difícil o papel de direção, né? E que eu não teria verba nem tempo para colocar mais gente na equipe, sendo que era um exercício. E, além disso, eu no começo ia ser com 17 mulheres, e inclusive não só mulheres negras, só que depois eu vi que não, que era uma questão racial. E a coisa que mais marcou, assim, foi o primeiro registro, que não tá no filme, que foi da minha mãe, assim, que eu liguei a câmera, sentei e falei, né, pode falar e tal. Como só tinha, tipo, um processo, assim, tipo, uma pergunta. O roteiro tem, tipo, 4 perguntas. Todas receberam essas perguntas e outras que foram rolando, assim. Eu acabei tendo umas 5 horas de material bruto. E aí eu fui gravar minha mãe e eu perguntei, assim, pra ela sobre esse processo, né? Quanto tempo você alisa e por que você quer? Não, a primeira pergunta, desculpa. Com quantos anos você alisou seu cabelo pela primeira vez? Aí minha mãe, né, olhou pra câmera e falou, olha, eu aliso meu cabelo há 30 anos e eu quero parar porque eu tô cansada. Ela só falou isso. Gente, eu desabei de chorar. Muito, assim. Não, tô quase chorando aqui só de lembrar dessa cena de novo. Porque só quem alisou sabe o quanto é doloroso você entrar no salão. São vários tratamentos químicos que não tem um estudo, assim, uma coisa tão profissional. Então, são materiais cancerígenos que a gente coloca na nossa cabeça e que aquilo, Sim. tipo, transforma, né, esse aspecto natural e não, costuma ser uma química bem violenta, tem um cheiro, assim, Nossa, é muito, muito horrível. forte. Sim, da alergia, É, é Os horrível. olhos lacrimejam muito, da né? alergia, sim, total. E não só isso, né? Que eu acho que o mais complicado, você se submete a, sei lá, 8 horas de processo para alisar o cabelo, Exatamente. você sai do salão, seu cabelo tá liso, e aí muda tudo, assim, na sociedade. Parece que você, agora sim, você é uma mulher, você é uma mulher bonita, você é uma menina bonita, essa sensação, né? Hoje em dia eu acho que não tá mais assim, mas a minha experiência foi essa. Só que o alisamento, a raiz do cabelo cresce. E aí acabou o cabelo liso, sabe? Numa semana, às vezes 5 dias, já não vai estar daquele jeito na primeira, na segunda lavagem. E aí você vê o desespero. A minha mãe, ela tem uma raiz mais crespa, assim. E eu via, né? Hoje em dia ela tá ótimo. Mas eu vi esse desespero de tipo, eu não quero sair. Meu Deus, tá chovendo. Meu Deus, tem piscina na festa. Nossa, Tipo, sim. sabe, tudo tinha que Alimentação, ser né? milimetramente calculado. O controle, né, que esse corpo tem que ter, porque a água é uma coisa, né, que existe nesse mundo. E tudo isso, assim, é o que mais existe nesse mundo, inclusive. E tudo isso de você ter que se condicionar, porque você está submetendo a um tratamento estético Sim. extremamente violento e que você tem que fazer dar certo, sabe? Porque outras mulheres do seu ciclo talvez também se submetam, então, sabe? É quase uma obrigatoriedade. Tipo, para as meninas pretas é quase um tornar-se mulher. Você, não hoje em dia, né? Tô falando dos Uhum. anos 90, principalmente. Sim. Graças às deusas, a gente tem essa diferença nessa geração agora. Fui gravar, só que antes de gravar, ainda no roteiro, né? De me enrolar no roteiro, eu comecei a querer procurar referências estéticas de mulheres negras. Eu fui vendo que o filme ele ia ter 17, mas o filme tinha que ter 20 minutos. Eu falei, pô, não vai dar certo. A agenda não bateu, eu falei, pô, vou fazer assim, vou entrevistar menos meninas e vou mais fundo com elas, né? Chamei amigas próximas, gravei no meu quarto, dei um jeito de fazer um fundo preto, assim, super improvisado. Teve uma amiga que ficou me zoando que o orçamento do filme era R$2, e realmente foi tipo isso mesmo. Não me orgulho, mas me orgulho também. Porque se a gente for esperar o edital cair, a gente nunca vai fazer os nossos sonhos, sabe? Essa é a Sim, com realidade. certeza. Sim, com Fazendo, certeza. aprendendo e não deixar essa peteca cair. E tendo nossas aliadas que também vão ser fortalecidas no momento que o edital chegar. Fui fazer, né, o roteiro, falei com o professor, ele adorou o tema. E beleza, comecei o processo. Tinha alguns meses, uns 2, 3 meses para gravar, editar e tudo. E montar o primeiro corte. Não precisava nem apresentar o filme finalizado e tudo mais.
E aí, gente, eu fui procurar, assim, poxa, caramba, o que que eu gosto de documentarista? Coutinho, eu adorava Eduardo Coutinho. Adorava, também tinha um outro, o Michael Moore, que é um documentarista sobre questões sociais norte-americanas, Sim. estadunidenses. Ele é Uhum. maneiro, assim. Eu comecei a pensar assim, poxa, eu conheço vários documentaristas, eu vejo muito documentário. Eu não conheço nenhuma mulher. Não, eu conhecia uma mulher e não conhecia nenhuma mulher negra. E isso começou a me dar uma aflição de tipo, meu Deus, eu tô falando nesse lugar, mas eu não conheço. Eu não conheço as referências. E aí eu fui e eu cheguei numa pesquisa de 2014 sobre a presença, né, questão racial das mulheres. Não lembro qual foi a universidade que fez, mas o número de mulheres negras no mercado audiovisual, no cinemão, né, era tipo, não lembro se era 0,4% ou se era 0%, porque tinham várias categorias, mas para direção de filmes, independente de ser ficção, o documentário era 0%. E aquilo foi um baque para mim, porque era uma das primeiras pesquisas que apareciam, assim, quando você digitava Mulher Negra Cinema, em Uhum. 2015. Essa era uma das primeiras coisas que apareciam. E eu fiquei muito mal, assim, eu entrei numa crise, eu chorei por semanas. E foi muito difícil, assim, parecia que eu queria ser astronauta, sabe? E Sim. nada contra, eu acho possível, inclusive, mas para aquela época, né, para aquela Renata de 19, 20 anos, foi um tapa, assim, na cara e tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, assim? Olha o mercado que eu tô querendo me enfiar, Sim. olha essa área que eu tô querendo atuar, Uhum. não vai ter espaço, eu não vou conseguir. Enfim, né? Várias inquietações. E aí, no meio disso, eu achei um livro, assim, um PDF, de uma escritora chamada Maria Carolina Jesus. Não sei se vocês conhecem, a escritora de Quarto de Despejo, uma das Sim, maiores escritoras Ela é sim, brasileiras, sim, maravilhosa. mulher sim. negra. E eu li o começo do livro dela, gente, do Quarto de Despejo, e foi muito engraçado, porque na época minha câmera não era profissional, eu não tinha aparelho de iluminação, não tinha um estúdio, não tinha nada disso. E eu tava assim, meu Deus, cinema é caro, meu Deus, todo mundo tem que ter o edital, como é que eu vou fazer esse filme? Pegar uma narrativa aqui pra, né, mudar meu dia. E aí eu peguei Quarto de Despejo, Maria Carolina de Jesus falando sobre o presente que ela quer dar para a filha dela, que ela tá procurando no lixo. Ela é catadora e ela escrevia. E, assim, eu achei muito curioso o jeito que ela escrevia, né? Eu achei maneiro. Falei, nossa. E eu fui procurar, assim, entrevistas e coisas sobre ela. E eu cheguei a uma muito bonita, assim, que ela fala que se ela morrer, quando ela reencarnar, ela quer ser negra de novo. E nossa, eu arrepio quando eu lembro disso, porque a literatura daquela época é meio que o cinema hoje, sabe? Sim. E eu fiquei assim, nossa, ela catava do lixo os papéis que ela escrevia, o diário dela. Tipo, você pegar o que a sociedade, que a branquitude principalmente, não quer mais, ou enfim, né? Você pega aquilo que talvez seja o lixo, porque a gente é tratado, né, como lixo, como diria Lélia Gonzalez, né, antropóloga maravilhosa. Enfim, ela tem um texto muito bom chamado O Lixo Vai Falar. E é a partir disso que a gente troca, porque em vez de a gente devolver esse ódio que a sociedade joga pra gente, a gente devolve com criatividade, com invenção, sabe? Com E isso é certeza. revolucionário, Sim, porque é com aí que tá a certeza. nossa sobrevivência também, sabe? E aí eu pensei, velho, eu aqui reclamando, eu tô numa universidade federal, eu tenho uma câmera, não é boa, mas é uma câmera, sabe? Sim. E eu vou fazer cinema assim, velho. Maria Carolina de Jesus é escritora e foi com todas as dificuldades do mundo. Eu tô aqui reclamando, tipo, com o pão e a manteiga. Não tem um queijo, não tem um presunto, mas tem o pão e tem a manteiga. Já é Então eu alguma vou fazer coisa, um não é? sanduíche. E foi aí, fiz o filme, né? Pois é. E vi Cabela, vi o teaser, né, na época de Cabela. Fiquei totalmente apaixonada porque Yasmin Tainá é uma cineasta negra, um dos nomes mais importantes do cinema negro contemporâneo, do cinema, né, brasileiro, né, Sim. contemporâneo, documentarista também. E Ah, eu sim. vi uma entrevista com ela depois né, desse processo, procurando e Uhum. tal, e foi muito importante, porque foi através dela que eu conheci Zózimo Bubu e que eu entendi o que era mulher negra no cinema, mulher negra que nasceu na periferia, que mora na periferia, fazendo cinema, que era possível. E aí foi isso. É possível, ela Perfeito. tá fazendo, então dá pra fazer.
Puxando esse assunto de representatividade, enfim, tem essa pergunta aqui, já puxando esse assunto. Qual o tamanho do impacto da representatividade dentro do audiovisual e se você acha que a representatividade nas telas traz um impacto social, econômico e político? Nossa, sim, totalmente. Mas assim, quando a gente fala de imaginário, a gente está falando também de subconsciente. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de imaginário, e a gente também está falando de sonho, não só de subconsciente. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de destino. Então, quando eu era mais nova, quais eram as possibilidades? Se eu lutasse muito, professora, talvez assim, advogada, sabe? Agora, artista, cineasta, o que me faz sentir pertencente? O que me faz sentir que isso é possível para minha existência? O que me fez não desistir do meu sonho e continuar batalhando, enfim, foi ver que existiam outras mulheres negras antes de mim fazendo isso. E qual que é a importância do cinema? O que é o audiovisual? A Cristina Amaral, que é uma montadora, ela tem uma frase muito, muito incrível sobre o cinema norte-americano, que ela fala que o cinema dos Estados Unidos é o primeiro exército deles. Primeiro, eles mandam os filmes. Se não dá certo, eles mandam as bombas. É uma frase muito forte. Eu Nossa, sou muito muito fã da Cris forte. Amaral, montadora maravilhosa, uma mulher negra também. E o que acontece? Ela se relaciona com uma frase de Zózimo Bulbul, que é um pioneiro e é um dos nomes mais importantes, se não o nome mais importante do cinema negro, não só no Brasil, assim, acho que das diásporas africanas. Enfim, Zózimo falava a seguinte frase: que o cinema é o que existe de mais avançado entre os povos da Terra. O cinema é uma arma, e nós negros temos uma R-15 e com certeza sabemos atirar. E o que Zósimo está falando com o cinema ser uma arma? Porque quando você mata o sonho de uma pessoa, você está matando o destino dela, entende? Então, quando você pega um filme e constrói uma possibilidade, porque você vai estar contando uma narrativa ali, você vai estar criando um potencial ali. Quando você pega o corpo negro e joga na novela esse corpo como nada contra quem é, né? Até porque, enfim, é uma realidade social, mas trabalhadoras domésticas, o corpo escravizado do negro, que é a maior representação, assim, você pega um filme dos anos 50, pega um filme, enfim, procura o negro no cinema nacional. Tem um documentário do Joelzito Araújo chamado A Negação do Brasil, que ele fala disso. Muito bom. Tem no YouTube, se eu não me engano. Procurem e vejam. E o que acontece? Esse corpo negro, você imagina, você quando você é branco, a branquitude, ela é invisível. Então, se você liga a televisão, você vai ver um comercial de margarina com pessoas parecidas com você. Você vai ver um personagem de uma novela que é escritor, médico, professor, seja o que for, parecido com você. E você se vê ali. Isso não é algo que você pensou, não é algo que você, indivíduo, pensou, nossa, né, ele parece comigo, o cabelo parece comigo, a roupa parece com a minha, então, né, ainda mais para as crianças. E por que eu falo tanto das crianças, assim? Porque é nessa mirada, né, mirar espanhol significa olhar. Eu acho isso muito importante, porque é nesse gatilho filme, e a câmera também tem um gatilho, né, que você dispara a sua câmera, é você escolher o que você vai colocar para esse espectador assistir, Sim, com o que vai certeza. chegar até essas pessoas, quais são as possibilidades. Então, eu acho que quando você cria essas narrativas dessa forma, você vai expandir os sonhos e os futuros possíveis. Então, eu acho que é muito, tipo, de extrema responsabilidade que filmes como Cidade de Deus não sejam as representações máximas da cultura negra no Brasil e em nenhum lugar do mundo, sabe? Não pela favela, não, a favela é incrível, as comunidades maravilhosas, mas não é só tiro que tem lá não, sabe? A maioria que tá lá é trabalhador, gente de bem, em qualquer lugar, né? Enfim. E até as pessoas que estão nesse caminho também talvez tiveram, né, escolhas muito complicadas na vida para seguir. Então, eu acho que é muito importante. O audiovisual, nesse sentido, é uma arma e ele pode ser usado para muita coisa, seja para submissão, seja para
esquecer de onde você veio, esquecer quem você é. E a gente não pode deixar isso acontecer assim novamente ou continuar acontecendo. Com certeza. Mas eu acho que a representação ela é importante nesse sentido por isso, sabe? Eu acho que a tela, a imagem e o som funcionam como um espelho. A câmera é formada por um jogo de espelhos. A lente do registro fílmico são vários espelhos ali que formam aquela imagem, né? Que vão reproduzir, refletir aquela imagem, e isso gera reflexão pra gente, sabe? E aí que tá a importância da nossa mirada, porque não só falar de um corpo negro, falar com dignidade, falar com destino, falar com potência, sabe? Falar de questões difíceis e também tristes e reais é importante, sim, mas a gente também tem que lembrar a multiplicidade, sabe? Quanta coisa cultural maravilhosa tem as populações africanas aqui nesse país quase continente, e o quanto isso é importante, assim, eu lembro uma vez, foi muito assim, eu exibi o Afrodite numa sala de cinema, num festival Nossa, na que cidade que eu incrível. moro, assim, em Minas Gerais, Juiz de Fora. E uma amiga que me falou, assim, eu chorei, né? Eu não vi como funcionou a sessão, porque eu fiz um discurso sobre mulheres negras no cinema, isso em 2016, gente. E aí, tipo assim, Minas Gerais, do interior de Minas, uma cidade maneira, mas meio complexa, assim. E aí ninguém bateu palma, assim. Tipo, algumas pessoas bateram palma, mas não foi aquela coisa, tipo, Nossa. sabe? Foi tipo, vai ter mulher preta no cinema, sim! E aí, tipo assim, aquelas palmas meio, tipo, desanimada, assim, meio, o que tá acontecendo? Quem chamou essa garota? E aí, beleza, passou meu filme, chorei o filme inteiro, minha mãe foi incrível, incrível. E aí, uma amiga veio conversar comigo tempo depois, ela falou, assim, que ela tava assistindo meu filme, ela chorou horrores, lembrou como foi pra ela a transição. Ela falou que ela viu uma moça que tava trabalhando no cinema e que ela tava terceirizada, ou, enfim, funcionária, ela tava varrendo. E aí ela tava varrendo, né, mais uma sessão, né, mais um filme, trabalho, né, gente. E aí ela começou a ouvir o meu filme, ela largou a vassoura e foi assistir. Nossa, eu tô Então, eu acho que é arrepiada. isso, Tipo, eu tô sabe? muito arrepiada. Eu acho que eu acho que é sobre isso. E Sim. quando você coloca um corpo que se reflete, é quase uma hipnose. E quando você fala para esse corpo que ele é bonito, que ele é importante, que ele tem uma história, que a história desse corpo é muito importante, é muito digna, você muda muita coisa. Aí sim você tem uma revolução, sabe? E depois essa moça foi conversar comigo, a gente trocou super ideia, e foi muito importante, porque assim, para mim o diálogo com ela foi mais importante que qualquer entrevista que eu dei aquela noite, sabe? Nossa, que Porque é importante. muito complicado você. É muito importante. E é muito louco como algumas pessoas talvez nunca tivessem visto uma jovem negra ali na frente falando, sabe? Sim. E E eu acho aí que que isso tá a representatividade também, né? De ela poder ver em você e no seu documentário uma representação que tocou muito profundamente ela. E a partir disso ela veio conversar com você e falar sobre esse assunto. Isso é muito importante. Exatamente. E tirar esse lugar inatingível das artes, sabe? Porque ela só é inatingível quando a gente coloca, tipo assim, pessoas brancas de classe alta. E realmente é difícil de chegar à maioria da população. Agora, quando você coloca esse gatilho, esse fuzil que é a câmera ou o celular, né? Independente da forma que essa câmera tá. Você coloca isso na mão das pessoas que vivem aquilo, você tem uma série de potenciais, sabe? E os mais diversos temas. Por isso que eu, ultimamente eu tenho me voltado muito para a internet, para o audiovisual, assim, essa questão dos novos meios audiovisuais, porque talvez esses meios, eles não sejam nem tanta novidade assim, né? Mas antes isso era muito limitado, era muito caro, era muito inacessível. Então, quando a gente fala de acessibilidade, democratização desses meios, a gente está falando de transformar essas tecnologias não tão novas assim para mais gente, para que essas histórias que muitas vezes foram ocultadas, muitas vezes foram faladas por cima, sejam faladas por quem vivencia isso, né? Sim, com certeza. Escrevivência, como fala Conceição Evaristo, e escrever filmes, que para mim é a minha razão de estar nesse mundo. Perfeita. E trazendo toda essa inspiração que você colocou, essa questão de representatividade, da importância de ter essa fala,
dita por uma pessoa que vive, né, que enfim, faz parte da sua história. Por exemplo, temos a Adélia Sampaio, a Viviane Ferreira, a Ava DuVernay, né, quando a gente olha para os Estados Unidos, a Juliana Vicente aqui no Brasil também, são algumas das mulheres incríveis que estão mudando e já mudaram o ramo audiovisual. E para você, o que esses nomes representam? Nossa, para mim são minhas ancestrais encarnadas. Conheci a maioria que você falou aí, conheci pessoalmente, abracei, chorei. Maravilhosa. Ai, que lindo. Menos a Ava DuVernay, porque ela é gringa, né? Mas o que acontece? Eu acho que esses nomes, eles são desse senso coletivo da gente não caminhar separada, né? Como diz a Jane Elisa, que é uma diretora dramaturga que eu amo, que eu, né, tô no grupo e trabalho com ela. Nossos passos são de longe, nossos passos vão a longe. E aí o que acontece? É um trecho de uma peça que eu participo, né? Eu sou atriz também, mas é uma coisa que eu ainda tô me Encaminhando. redescobrindo, encaminhando. Mas o que esses nomes significam é isso, sabe? Para mim, o que é ser ancestral, o que é ser um guia, né? Eu sou da Umbanda, minha família é macumbeira, graças aos guias. E aí o que acontece? O que significa ser filho de Iemanjá? O que significa você ser de uma corrente da Umbanda? Significa que alguém da sua família, que a mãe da 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 sua mãe foi filha de Iemanjá, de uma mulher que teve essa energia vibrando, sabe? Sim. E já viveu, já se apaixonou, já esteve nesse mundo de alguma forma. Então, acho que é isso que significa esses nomes pra mim, sabe? E é muito incrível ver, tipo, a Adélia Sampaio, ela é super acessível. Para mulheres negras, eu vejo que ela se esforça para dar essa atenção, para dar esse carinho. Uhum. Porque ela foi tão apagada, gente. Tipo, eu quando fui procurar, eu encontrei a Dandara, que é uma documentarista, inclusive trabalho incrível. Dandara com 2 Ds no meio, assim, Dandara. Ela trabalhou com Joelzito até, e Abdias de Nascimento e outros nomes importantes aí da dramaturgia, da audiovisão. E ela fala, né, tipo, por muitos anos ela carregou esse título de primeira mulher negra do cinema brasileiro, e não era um título bom, porque é importante ser pioneira, mas era um título muito triste, porque foi nos anos 70 que ela fez a curta dela. E ela falou, nossa, anos 70, e aí veio a Adélia. Eu acho que foi até depois, assim, acho que foi 80, enfim. E ela encontrou a Adélia, e o que foi a Adélia Sampaio, né? Que acontecimento de mulher. Fez um filme LGBT, Amor Maldito. Naquela época, ela era técnica, ela trabalhou com audiovisual, com cinema, com TV por muito tempo. E só depois de muitos anos ela conseguiu fazer o filme dela. E isso que significa, né? Tipo, a gente tem uma construção, os artistas negros, muito interdisciplinar, porque a gente vem da gambiarra. Então a gente vai ter que saber montar, sabe, ajudar no figurino. A gente vai ter que saber um pouco de tudo ali para entrar nesse meio, sabe? Sim, com certeza. Muitos começam nessas áreas mais técnicas e depois vão ter essa possibilidade de ser um diretor, de ser um produtor, mas tudo acontece fazendo, né? Nada é muito tipo assim, eu vou falar para minha família que eu quero ser cineasta, e aí vão me dar uma produtora, um estúdio, sabe? Não vai ser assim, sabe? Você vai ter que ir se desenrolando e abrindo esse caminho. Para mim, esses nomes foram as aberturas de caminho que eu levo com toda a honra do mundo. Eu sou totalmente apaixonada pelos trabalhos e que eu vejo toda a memória da minha família, dos meus ancestrais, nos ancestrais dessas mulheres. Então, eu acho que é uma saudação nesse sentido, sabe? Perfeita. Porque quando eu vejo o Dia de Jerusa, eu lembro da minha avó, quando ela morava sozinha no lugar, desse medo dos filhos não irem no aniversário. E eu também lembro de mim, quando vi que passei na universidade e federal pública, e porque eu fui a primeira da minha família a entrar numa federal. E ninguém acreditava que ia acontecer, e foi, rolou, sabe? Era tipo uma coisa possível ali, das várias, mas para também ver outras possibilidades, e rolou. E não fui a única, agora tem várias. E é isso. Eu acho que é o resumo desse nome. Não fui a única, agora são várias. Da mesma forma que quando eu
crio, né? Eu penso que alguma menina preta no interior desse Brasil vai ver esse documentário e vai falar, nossa, quem foi a menina que fez? Meu Deus, essa menina tem um cabelo igual ao meu, tem um nariz igual ao meu, tem a boca igual a minha, tem um olho igual ao meu, tem a melanina igual a minha, tem a pele igual a minha. Olha esse espelho, ela parece comigo. Então eu posso fazer um filme também. É isso. Muito importante. Perfeito, é muito importante. Mais uma pergunta. Quais são essas inspirações e seja elas diretoras, produtoras, artistas, enfim, quais são essas inspirações? Nossa, é muita gente, se eu começar a falar aqui, mas eu acho que eu carrego muito essas mulheres que vocês falaram, né? Principalmente a Viviane Ferreira. Eu acho que elas são vão desde de literatura, filosofia, escrita. Eu acreditava que era só as artes, mas hoje em dia eu acho quase tudo nesse mundo. Que a vida, que principalmente a arte, né? Mas, enfim, as expressões humanas são poesia disfarçada. O que isso significa? Significa que se você prestar atenção, você vai ver poesia em cada instante, em cada comunicação de toda pessoa. E aí eu percebo que as minhas inspirações, elas que eu tenho por perto, como a Paula Duarte, como a Andressa Silva, como a Yuna Luz, como a Gogói Assunção, a Lume, pessoas do coletivo Descolônia, a Giane e as meninas das Roots. Eu vejo essas potências, a Denise também, desculpa Denise, esqueci de você do grupo, mas eu vejo que foram os coletivos que me formaram. E são esses coletivos que constroem a minha arte, assim. Mas elas também vêm de um lugar bem antigo da minha avó, da minha bisa, que eu não conheci, da avó da minha avó, que eu não conheci. É saudar essas ancestrais, principalmente, e criar, assim, coisas para minha sobrinha, que é uma menina pretinha de 5, 6 anos agora, vai fazer 6, eu acho, tá crescendo rápido, que vai se ver ali, sabe? Vai ter orgulho de ser quem ela é. Não vai se submeter a processos estéticos tão dolorosos para se mascarar. E Conceição, nossa, Conceição demais, assim, da minha vida. Maria Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, Pauline Xiziane, tem língua presa, gente, que é uma escritora africana. Nossa, Bell Hooks, Beyoncé também, apesar de ter críticas, eu amo que é uma mulher impossível, né? O que foi Black Skin, ainda tô tentando analisar. Leda Maria Martins. Então, acho que é muita gente, assim, mas todas mulheres negras, que eu falei agora, todas. Então, assim, eu acho que o mais importante disso é que são muitos nomes. É muito importante a gente saber disso. Talvez muitos deles não estejam sendo visíveis na mídia, sendo tão compartilhados quanto deveriam, mas são muitos nomes. E eu sei que foi meu caso, né? Mas que é o caso de muitas mulheres negras, artistas, intelectuais, fazedoras de cultura, fazedoras de vivências nesse país. Então, acho que é o principal, assim. E, nossa, gente, é muito bom, assim, porque eu vou falando, rindo, assim, lembrando de como foi, da mesma forma que é nos caminhos do sagrado, né, na minha religião, parece que os guias, os orixás, eles se apresentam para você, assim, em determinado tempo da sua vida. Então, eu falo desses autores, eu lembro como foi conhecer Zósimo Bulbul, por exemplo, como foi conhecer Abdias do Nascimento, como foi conhecer. E eu acho que é isso, assim, a gente saber que são muitos nomes. E se a gente procurar, vai encontrar cada vez mais. E isso é muito bonito, sabe? Muito importante da gente saber que tem muita mulher preta fazendo cultura, fazendo cinema, fazendo arte nesse Brasil. E a gente queria até saber de você falando de todas essas inspirações, enfim, que você tem para você e que também, com certeza, são inspirações para outras pessoas. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o seu trabalho ou até mesmo, enfim, sobre o mercado audiovisual? Eu acho que ele está mudando o mercado audiovisual, consequentemente o meu trabalho. Um alerta para as próximas gerações e corram para a internet, por favor. Eu sei que o cinema é algo encantador, o cinema com C maiúsculo, a instituição cinematográfica, mas se a gente ficar com medo ou achando que a internet é um lugar menor, que a internet é um lugar que não é digno e que não é interessante, a gente vai perder
o que tá marcando esse tempo agora, sabe? Essa preocupação de ser contemporâneo, de viver a sua época, cara. Tem que viver a sua época, gata, gato, gate, não sei quem tá ouvindo. Ser humano que me ouve, a internet é a marca desse tempo. Então, assim, produza pensando em chegar onde você quiser chegar. Seja na telona de cinema, seja na telinha do celular, mas dê tanta importância para a telinha do celular quanto para a telona do cinema. Porque eu falo do lugar de quem assiste, sabe? Eu dei oficina por um tempo, né? Trabalhei com criança e adolescente. E eu lembro que a gente foi num bairro. Enfim, eu adoro contar história, né? Emendo uma história. Gente, se eu estiver passando o tempo, por favor, me Imagina, avise. fica tranquila. Mas aí eu fui dar uma oficina num bairro que muita gente avisa, né? Em relação a Juiz de Fora, que tem muitas questões sociais, assim, muita desigualdade. É um bairro mais rural, assim, igrejinha. Eu fui em igrejinha dar uma oficina com a galera. E foi ótimo, assim. Eu lembro da assistente social avisando a gente, olha, pra gente tomar cuidado com as referências da aula, porque ninguém da sala tinha ido num cinema. Então, assim, a gente tinha que trabalhar com referências bem, tipo, enfim, coisas mais acessíveis, talvez de uma televisão, uma coisa assim, uma outra construção de cultura. Beleza, né? Pensei, ok, o que a gente vai levar? A gente, tipo, nossa aula estava pronta, a gente já tinha levado para outras escolas e com a equipe, né? Eu era uma das que dava a oficina, que falava com os alunos e tal. Eu ajudei a elaboração, afinal, o que é documentário? Era super legal, era um jogo, assim, enfim, muito bom. Inspirado no Fernão Ramos, que é um escritor e tal. E beleza, né? Mas afinal, o que é documentário para pessoas que nunca foram numa sala de cinema? Meu Deus, o que eu vou levar de filme? Porque essa galera não vai conhecer os filmes. E eu fiquei desesperada, mas a gente construiu, assim, beleza. Chegamos, assim, falando mais de, enfim, coisas da escola e coisas da vida. E aí, percebendo que os alunos, a gente comentava um negócio, opa, comentei aqui uma referência, putz, que vergonha, essa galera não viu. E a galera tinha visto. E eu falei, ué, mas eles nunca foram no cinema, mas eles já viram esses filmes tudo. E eu fiquei assim, tipo, achando graça, assim, tipo, como assim, né? Tipo, não falei, né? Achando graça, mas no sentido de, nossa, que maravilhoso, assim, graça nesse sentido de que coisa graciosa. E aí eu fui perguntar assim, gente, quem aqui já foi no cinema? E aí, tipo assim, ninguém levantou a mão. E aí a gente foi falar então de internet, né? Talvez, né? Apesar das desigualdades sociais, apesar de ser um lugar rural, apesar de ser um lugar difícil acesso, geral tinha acesso a YouTube, a maioria tinha acesso a Netflix, e a maioria, tipo, a gente começou a falar sobre filmes, assim, que tipo de filmes eles gostavam. O pessoal tava vendo mais filme que eu, gente. Aqueles adolescentes e jovens estavam vendo mais filme que eu, estavam mais atualizados que eu, assim, em relação a lançamentos, assim, cinema, enfim, até norte-americano, mas assim, estavam vendo filme, muitos filmes, inclusive. E eu pensei, olha que engraçado, né, gente? Tipo assim, não sei como que era a relação da assistente social, se era mais distante, se ela tinha muita troca com esses meninos, mas assim, a internet estava chegando, chegou em igrejinha, entendeu? A internet chegou no interior do interior do interior, de Minas Gerais. A internet estava levando o cinema, que a gente vê na sala de cinema, né, que a gente paga aquele ingresso, para aquelas pessoas que talvez não tivessem tempo, disponibilidade e acesso àquela sala de cinema. Adoro sala de cinema, tá, gente? Nada contra. Adoro aquela poltrona confortável, pipoquinha. Mas assim, vamos ser sinceros, será que esse lugar chega no Brasil, que é um país continental, que tem uma riqueza assim, de cultura, mas também de diversidade, de fronteiras? E então, assim, eu acho que é o meu recado. Pensa na telinha com carinho, porque vai chegar em muita gente pela telinha. Com certeza. E a minha razão também eu tô num processo, eu ganhei um prêmio do edital do Itaú Cultural de audiovisual, de emergências, né, Arte como Respiro, através de um documentário novo, Suelen e a Diáspora Periférica. E ficou lindo, assim, eu gostei, assim, acho que foi um trabalho bem legal. E eu montei ele pensando na internet, assim, tipo, nossa, é muito, muito importante você ter essa ideia, sabe? Sendo ancestral, tendo essa honra de ser ancestral de alguém, foquem em contar as histórias e não a tela que essa história vai ser contada. Dê valor, tanto a telinha do celular quanto o telão do cinema.
porque a revolução vai estar aí. Ela talvez Perfeita. não seja televisionada, mas a Uhum. revolução vai ser compartilhada sim. E é muito importante você falar disso, porque é nesse momento que a gente para ver que não existe tanto assim essa democratização, por exemplo, do acesso às salas de cinema. Se a gente for reparar nos recortes sociais, econômicos, enfim, multiculturais que você também já trouxe, conversou com a gente um pouco sobre isso, a gente percebe o quão é importante também você trazer essa fala de falar para o pessoal, gente, usem o seu celular, por exemplo, para produzir, usem a câmera dele, use desse recurso para vocês conseguirem fazer o que vocês querem fazer. Total. E não só isso, né, que eu acho mais bonito, assim, dessa potência, assim, das novas mídias, é você não só assistir o filme, é você poder reconstruir ele de alguma forma, sabe? Sim. Tipo assim, você vê uma cena e aí, tipo assim, você não vai ter o acesso àquele estúdio na Netflix, assim, se você tiver sorte talvez, mas talvez não. E aí o que acontece? Você vai poder reproduzir, estudar aquela cena, porque o cinema, antes de mais nada, ele é uma linguagem. É uma linguagem que dialoga direto com a tua cabeça, com o seu subconsciente, com a sua memória. Então, tipo assim, olha que loucura, velho. Você vai poder fazer o que antes não dava. Hoje em dia é possível com um celular, sabe? Com Tem certeza. filmes incríveis Sim. gravados com celular, assim. Eu sou super... super aprovadora não, apoiadora dessas criações e dessas potências, assim. Sim. Sim. Mudando de assunto, você foi selecionada para estudar na EIC-TV em Cuba, uma escola internacional de cinema e televisão. Isso é um passo gigantesco. O que você esperava? O que você espera desse novo rumo, assim? O que você espera? Quais são suas expectativas? Nossa, a gente tá sincronizado, que eu tava pensando nisso agora. Assim, nossa, tô falando de novas mídias, comecei a lembrar, assim, de Cuba. Gente, eu tô muito feliz, assim, tô muito honrada. Foram só duas brasileiras. Antes tinha sido só eu selecionada para ter a área dentro da área, né? Porque eles convocam para o curso regular, para as aulas de cinema, e também tem os cursos, as especializações dentro do curso regular. E para a área de TV e novas mídias, eu fui a única do Brasil, e agora entrou mais uma menina, eu acho que é a Vivi o nome dela. Enfim, que esse ano bom. foram 10 brasileiros. Nossa, que maravilha. E a gente Maravilha. está se articulando para ir da melhor forma. E, gente, assim, é um sonho, assim. Eu fiquei chocada quando eu passei. Mais uma vez falo, chorei muito, né? Sou chorona, como dá para ver nesse podcast. Apesar da minha cara esmarrenta, eu choro bastante. E tem muita água aqui. E aí o que acontece? Eu conheci a escola de Los Banhos no começo da minha faculdade, porque me apresentaram e falaram: olha, você gosta de coisas engajadas, dá uma olhada, procura Cuba, acho que você vai gostar. Fiquei apaixonada. E aí eu comecei a querer muito ir para lá, mas parecia assim muito impossível. E eu não tinha idade, você tem que ter 22 anos para fazer a prova, menos de 30, então você tem que estruturar a sua vida para fazer a prova, para tentar entrar nesse curso regular. E aí eu fiquei muito apaixonada, só que cortaram a bolsa, então eu quase desisti de fazer a prova. Eu fiz esse ano porque eu senti que se eu não fizesse esse ano, eu só poderia fazer mais uma vez a prova, que eles aplicam acho que de 2, 3 em 3 anos, enfim. A escola foi fundada por Gabriel Garcia Marques num projeto do cinema latino-americano, junto com outros pensadores do cinema latino-americano, inclusive Garcia Espinosa, que tem um filme chamado Cinema Imperfeito, que para mim é sobre a internet. O cara nem tinha internet ainda, mas já foi. Já teve essa visão. E aí, a escola de Cuba, ela é uma das melhores do mundo em relação ao cinema. Ela tá, tipo, top 10. Ela ganhou um prêmio de Cannes. Foi a primeira escola de cinema do mundo a ganhar esse prêmio. E ela é descrita como o lugar da utopia. Ela pensa em ser a escola de todos os mundos, dando uma ênfase no que antes era o terceiro mundo, né? Tipo América Latina, África e Ásia. E é o cinema como forma de engajamento social, o cinema como forma de ativismo, o cinema como forma de transformação de mundo, né?
Então, acho que de todas as escolas de cinema do mundo, que combinasse com a minha vida, com a minha, com a minha criação, com o meu projeto de existência, né? A escola de Cuba era uma das que mais dialogavam. E quando eu passei assim, eu ainda tô meio em choque que eu passei, mas eu tô muito feliz, muito honrada. E agora eu tô correndo, né? Porque cortaram as bolsas do Brasil, infelizmente. E aí tô fazendo financiamento coletivo. Tô tentando arrumar um dinheiro para ir, assim, E até porque eu falando acho disso, que... porque a gente queria saber como o pessoal faz para te ajudar em relação a esse novo passo na sua vida. Tem algum link, alguma vaquinha? A gente pode disponibilizar aqui nas informações do nosso podcast, enfim. Nossa, gente, obrigada. Tem uma vaquinha, o link é benfeitoria.com/Dorea em Cuba. DOREAENCUBA. Doreia em Cuba. E, nossa, gente, tem várias recompensas, tem acesso a meus filmes que ninguém viu, tem pinturas minhas. Eu tô colocando tudo que eu criei nesses últimos anos, assim. Sim, Existem essas recompensas. O livramento também, né? As pessoas vão ter um nome no agradecimento dos meus filmes. Então, eu acho que é bem bacana você poder, não sei, apoiar um sonho, assim, quem tem essa possibilidade de ajudar financeiramente, quem não tiver, né, essa possibilidade, compartilhar já me ajuda muito. Vocês não têm sim. noção do quanto compartilhar tem me ajudado, e mensagens de apoio também, teu aceitando, porque é muito difícil o processo de corte de bolsas, né? Porque, por exemplo, a bolsa que eu tenho na universidade também está no processo de talvez ser cortada. E várias bolsas que existiam, sejam para intercâmbio, sejam para pesquisa no Brasil, também foram cortadas. Então, a gente está vivendo um processo muito complicado, muito tenebroso, triste, assim, no nosso país em relação à certeza. ciência, né? Porque Sim. arte, tecnologia é ciência, é comunicação, é potência também. Então, acho que é uma forma de ajudar uma dessas profissionais que está sendo lesada com essa falta de investimento no nosso sonho, no nosso futuro, no nosso destino, a continuar contando histórias e fazendo tudo isso que eu contei para vocês em relação ao Sim. cinema negro, em relação à criatividade e principalmente, né, gente, em relação à internet, porque, nossa, tipo, eu vou estudar novas mídias em uma das melhores escolas de cinema do mundo e eu já estou preparada para fazer uma construção assim de criações para a internet, para a juventude negra, para as crianças pretas. Então acho que talvez seja importante, assim, até de retorno depois para o Brasil, ter ainda mais nomes no cinema negro, ter ainda mais nomes negros no cinema, né? Principalmente. Com Sim, com certeza. certeza, isso é muito importante. E a gente tá feliz por ajudar você nisso. E a gente tem certeza que a gente vai ver, assim, no futuro seu nome Com em várias certeza. telas de cinema. Enfim, muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo que foi, assim, enriquecedor. Como não gostar, enfim. Obrigada por também ter cedido o seu tempo, que é algo muito precioso, por vir contar um pouco da sua experiência, da sua história e da sua visão. Nós ficamos, assim, totalmente, extremamente gratas por isso. Ah, que isso, gente. Eu que agradeço. Eu acho que podcast é isso, é rádio online, é comunicação e parabéns pelo projeto, meninas. Desejo muitos anos aí, muitos tempos, muitas primaveras e verões de podcast e muitos artistas maravilhosos e mulheres criadoras aí no caminho de vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assim, adorei. Foi super enriquecedor para mim também, assim. Eu acho que uma coisa que, principalmente de mulheres, né? Mas mulheres Sim, negras, mas acho que todas as mulheres passam essa síndrome de impostora. Então, todo dia eu tenho que me olhar no espelho e falar: cara, você é boa, você é inteligente, você tem um trabalho relevante. É com só isso, sabe? certeza. Parece uma coisa Sim, tão mínima, mas eu tenho que falar para mim mesma, senão eu me saboto, eu esqueço, eu Com desisto. certeza. E a gente não pode desistir. E a gente Ainda falar mais sobre a nossa que história, sim, compartilhar ela,
Sim, ainda sabe? mais É muito nós que importante. estamos no meio da comunicação, né? Uma é cineasta, outra está se formando no jornalismo, outra é radialista e também trabalha na TV, que são meios que é igual você falou antes no começo da entrevista, né? É um meio que ninguém fala, eu vou ser isso e vai ser fácil. A gente sabe que vai ser muito difícil, ainda mais sendo mulheres, mas que todo dia a gente tem que se motivar e fazer o melhor do que a gente puder. Exatamente. E isso, né? De ser abertura de caminho. É tipo, Com quem certeza. veio antes de mim abriu caminho para eu chegar até aqui. E agora eu vou abrir caminho, provavelmente na internet, nessas novas mídias, nessas novas formas de contar história, sejam elas nessa nova potência de expansão de conhecimento, de audiovisão, de criatividade, inventividade. E é abrir caminho para que quando eu não estiver mais aqui, uma outra jovem negra abra o caminho que eu abri, abra ainda mais, sabe? Mas para a gente possibilitar que quem vem atrás não sofra tanto para caminhar nessas estradas tão de pedras. Muito obrigada por fazer parte desse projeto, desse episódio. E, enfim, foi que eu tinha. A gente tem um episódio sobre mulheres no audiovisual, e foi uma coisa que eu falei. Não faltam mulheres, faltam oportunidade e reconhecimento das outras pessoas. É E eu acho isso. que isso também, como você falou, falta para todas. E é muito bom a gente se ajudar e construir esse caminho juntas, trilhar esse caminho juntas. Enfim, é isso. Muito obrigada por ceder seu tempo, por ser aberta a participar desse episódio. Enfim, muito obrigada mesmo. Ai, que isso, gente, foi maravilhoso. Eu adorei, assim, acho que foi um dos mais legais. Eu já participei de podcast mandando áudio no WhatsApp, sabe? Eu acho que acaba perdendo, né? Porque tipo, a pessoa te manda o roteiro, e aí você lê, e aí você não sabe como é que vai ficar. E quando é conversando assim, a gente sabe que tem um outro ser humaninho ali do outro lado. Então a gente desarma um pouco o coração em relação à máquina e usa essa máquina de meio, né, pra gente trocar. E foi um prazer imenso. Espero que isso motive vocês. E principalmente, né, uma coisa que eu tenho falado, assim, tipo, é um tempo difícil para os sonhadores, mas a gente não pode deixar esse sonho acabar, né? Tipo, eu gosto de pensar que tem muitas mulheres, muitas pretas, muitas pessoas que me ajudaram a chegar, a estar chegando onde eu estou chegando. Sim. Então, não da gente pensar é impossível. Talvez seja impossível para você sozinha, mas se você somar com as pessoas que estão do seu lado, soma no sonho da sua amiga, sabe? Deixa a sua amiga somar no seu sonho. E é assim que a gente consegue fazer essa revolução de transformar o mundo, sabe? Revolução é isso, sabe? É você reescrever essa história, a gente mudar essa perspectiva, sabe? Esse poder e esses meios. Eu acho que é o principal, assim, não desistam, não sei qual é o sonho de vocês, não conheço vocês, espero que algum dia a gente tome uma cervejinha, mas assim, ou um café, né, que eu tô parando de beber cervejinha. Gente, não desistam, eu não sei qual que é o sonho de vocês, não sei qual que é o que vocês pretendem, o projeto de vida, mas independente do que seja, não deixe de sonhar só porque parece impossível sonhar, sabe? Tem essa miragem, né, mirar, olhar mais longe. E é isso, gente. Espero que vocês continuem sonhando, quem está escutando continue sonhando, para a gente transformar esse mundo, que é por isso que a gente está aqui, né? Aprendizado e transformação. Muito obrigada pela atenção, meninas. Nossa, nós que agradecemos, Renata, por todo esse bate-papo. Você é inspiradora. Então, pessoal, agora que vocês viram a nossa entrevista com a Renata, a gente vem com o nosso famoso e famigerado #EufóricasRecomenda, que é assistir o documentário Afrodites, feito pela Renata, e acompanhar também seu trabalho nas redes sociais, que é o @RenataDore, DORE. Beleza? A gente também deixa aqui nas nossas informações do episódio e também no nosso Instagram. Isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi, assim, excepcional. Sensacional. Foi sensacional e maravilhoso. A gente agradece mais uma vez a Renata. Enfim, gente, qualquer coisa, marca a gente fala com a gente no Instagram. Enfim, aquela coisa de sempre. É isso, compartilha com um amigo. E faça essa euforia acontecer.
Exatamente. Então, lembrando, como sempre, todos os episódios, o nosso Instagram é o @podcasteufóricas. E aí, se você gostou, quer mandar um e-mail pra gente, manda por lá, que nosso e-mail também está disponível por lá. Pode falar suas dúvidas, suas críticas construtivas. E, como sempre, vocês já sabem, ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente, criar aquele fôlego necessário para ter esse bate-papo entre amigos. E lembrando, minha gente, que esse marca o penúltimo episódio da nossa primeira temporada. Então, daqui a pouco estamos chegando ao final já. Sim, essa temporada está acabando. Essa temporada foi, nossa, Tudo. foi muito boa, foi maravilhosa. A gente Muito não boa. tem ideia que a gente... Ai, eu tô ficando emocionada de novo. Eu não tô acreditando que a gente conseguiu chegar na marca de 5 episódios. Enfim, gente, esse episódio, como a gente sempre fala, foi feito com muito amor, muito carinho. E a gente sempre preza trazer informação pra vocês correta. E sempre tentando agregar mais coisas pra vocês, assim como agrega pra gente. Com certeza, É isso. gente. A gente fica Tá muito feliz de vocês estarem acompanhando a gente. A gente também tá acompanhando os números por trás. E a gente fica super feliz que a gente conseguiu sentir esse amor e esse carinho por vocês. Então, daqui a pouco chega o nosso último episódio. A gente também vai fazer ele com muito amor pra vocês. E pra gente encerrar essa primeira temporada com chave de ouro. É isso aí, então bora pros créditos. Hoje eu que puxo, então Agora é vamos lá. você, seu momento. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Valkyria Amâncio. Intro, Labyrinth, Still Don't Know My Name. É isso, Yes. gente. É Até isso, o nosso gente. último episódio. Até o nosso Dessa último temporada. episódio dessa temporada. Ainda vai vir muita coisa por aí, mas por enquanto, no momento, só isso. Beijo, gente. Até o próximo Beijo, episódio. até o próximo. Still Eu don't don't know know my name.